Então, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, em nome da AME Goiânia, o convite que nos foi feito para proferir essa palestra. Vai ser uma tarefa um pouquinho árdua, acho que eu vou ficar de cá é melhor, né? Vai ser uma tarefa um pouquinho árdua, porque vocês acabaram de almoçar, né? Tá todo mundo aqui naquele momento que a gente chama de maré alcalina, aquele momento que o sono bate, e parece que a gente está naquela maré. E a gente vai entrar em algumas questões que talvez elas sejam um pouquinho profundas em relação a questões de pesquisa clínica, não é? Mas por que a gente vai fazer isso? Porque a ideia é justamente que nós possamos pegar esses aspectos de terapêutica complementar, especificamente de terapia complementar espírita, que é o nosso objetivo, já que aqui nós estamos em uma associação médico-espírita, em um evento da associação médico-espírita, para que nós possamos entender como é que nós estamos nos apresentando para o cenário científico. Como é que as terapias espíritas complementares, né, existe até uma sigla nos artigos, que é TEC ou TEC, Terapia Espírita Complementar. Como é que nós estamos conseguindo comprovar isso do ponto de vista científico? Será que um passe realmente funciona do ponto de vista de melhora clínica de um paciente? Será que a água fluidificada realmente faz sentido? Para nós faz, do ponto de vista espírita. Mas e do ponto de vista científico? Como é que nós abordamos isso? Como é que eu faço a mensuração? Como é que eu meço a qualidade de um passe espírita? Como é que eu meço a qualidade de uma água fluidificada? E como é que eu faço para entender se isso funciona ou não funciona? Então eu preciso colocar isso em prova, eu preciso fazer trabalhos. E por incrível que pareça, existem trabalhos. São poucos, mas existem trabalhos em relação a isso. Então, inicialmente, nós gostaríamos de falar a respeito das terapêuticas complementares como um todo, não é? Então, nós temos duas terapias que são complementares, que são a homeopatia e a acupuntura. Porém, o Conselho Federal de Medicina, ele já considera essas duas como especialidades médicas. Então, a homeopatia desde 1980 e a acupuntura desde 1995 são sim consideradas como especialidades médicas. E apesar disso, nós ainda temos uma quantidade muito pequena de atuação, principalmente nos sistemas públicos de saúde, em utilização tanto da homeopatia quanto da acupuntura. E o que se percebe quando se vai estudar isso, né? Então, vários pesquisadores, tanto na Holanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos, fizeram avaliações com pacientes, para verificar se esses pacientes fazem o uso de alguma terapia do tipo complementar. E o que eles perceberam? Que mais de 50% desses pacientes, além do tratamento convencional da medicina, também fazem algum tipo de tratamento complementar. Eles utilizam algum tratamento complementar. E quais seriam esses? Então a gente tem aqui elencados a yoga, a meditação, a fitoterapia, a quiropraxia, muito utilizada e muito divulgada nos Estados Unidos. A gente não tem tão divulgada aqui no Brasil. Mas qual que é a grande pergunta? Por quê? Por que estes pacientes fazem uso de uma terapêutica complementar? Então ficou essa dúvida. Então, dentro desses trabalhos, dentro desses artigos, o que se percebeu? Que a maioria destes pacientes, eles procuravam uma terapêutica complementar, não por desacreditar da terapêutica alopática ou da terapêutica convencional, mas porque muitas vezes eles estavam procurando, nos casos de yoga, de meditação, um reequilíbrio. Uma aceitação, muitas vezes, de um diagnóstico complexo, que não envolve apenas o tratamento convencional. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, por que muitos pacientes procuram a homeopatia? Então, verificou-se, e isso da boca destes pacientes, que esses pacientes procuram o tratamento homeopático, muitas vezes, por não quererem o efeito colateral, muitas vezes, de um medicamento alopático. Então, a tentativa de busca e reforço.
a homeopatia hoje é uma especialidade médica, né? É considerada como uma especialidade médica. Mas como ainda é vista como uma terapêutica complementar, muitas vezes ela é buscada por esse sentido. Então, vários são os motivos que fazem com que o paciente busque uma terapêutica complementar no geral, não é? Então, o que nós percebemos, né? Que dentro da terapêutica espírita complementar, ou TSC, nós temos alguns trabalhos. Isso aqui não vai dar para vocês lerem, mas nós vamos esmiuçar esses dois trabalhos aqui, não é? São dois trabalhos feitos pela equipe do Dr. Giancarlo Lucchetti, que é hoje um dos maiores pesquisadores em saúde e espiritualidade do Brasil, é um médico geriatra espírita, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o primeiro artigo, esse que está um pouquinho mais em cima, ele avaliou a terapêutica complementar espírita. Esse artigo foi feito em 2011, né, em agosto de 2011. Já em outubro de 2017, o que nós percebemos? Que o Dr. Giancarlo, junto com a equipe dele, avaliou pacientes de artigos de 2011 ao 2016 e publicou um artigo sobre terapêuticas complementares, tanto de intervenções espirituais e religiosas, não somente espíritas. Mas o primeiro trabalho dele, que é o que a gente vai ter um enfoque hoje, e eu já peço desculpas se eu entrar muito na palestra do Dr. André Pena, né, que vai falar logo mais, porque os assuntos, muitas vezes, eles estão juntos ali, né, eles se misturam. Então, nós vamos falar, basicamente, desse primeiro artigo em que o Dr. Giancarlo Lucchetti ele faz uma avaliação de algumas coisas da terapêutica espírita complementar nesses pacientes. Então, o que foi nesses artigos? Então, o que foi avaliado? Então, ele avaliou artigos que tinham utilização de prece ou oração, né, passe e o passe espírita, a fluidoterapia, as práticas de caridade e de educação espiritual, né? Então, dentro disso, nós já temos uma gama muito grande de terapêuticas espíritas complementares. Então, eu acho que se nós fôssemos falar das outras terapêuticas complementares, nós perderíamos tempo e muitas vezes não daríamos o foco que nós queremos dentro dessa jornada. Então, inicialmente, o que ele avaliou? Então, vários artigos foram selecionados. Esses artigos eles foram estudados a fundo. Então, com uma metodologia rígida, esses artigos eles foram pré-selecionados. Então, de mais de 1000 artigos, ele acabou selecionando, filtrando uma quantidade muito menor desses artigos, de acordo com a metodologia. E o primeiro parâmetro a ser avaliado foi o parâmetro da prece, não é? Então, antes da gente entrar nisso, não é, para que a gente não deixe a coisa muito morosa, nem muito maçante, vamos tentar entender o que significa prece. O que é prece? O que é oração? Né? Então, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 26, nós temos lá que Emmanuel nos fala sobre a oração. Então, o que Emmanuel diz que é a oração? Emmanuel nos diz que a oração é o reflexo condicionado de comunicação entre nós e o Criador. Então, é o elo de ligação. Então, imaginemos, e ele explica isso muito bem nesse capítulo, que nós funcionemos como um espelho. E esse espelho, ao ser direcionado para a luz do sol, ele acaba refletindo esta luz para um abismo ou para um local que tem alguma escuridão. Então, veja bem que conceito interessante de prece, de oração. Então, é um momento em que nós, em concentração, nós utilizamos o reflexo da nossa alma em contato com o Criador para uma iluminação. Quer seja ela para uma iluminação própria, ou seja, uma prece por si mesmo, uma prece de reequilíbrio, quer seja uma prece intercessória, uma prece que eu faço por algum ente querido ou por algum doente que está necessitado. A doutora Letícia falou aqui antes do almoço a respeito daquele momento de prece que a mãe dela fez. Então, tendo esse conceito já em mente, eu fiquei avaliando essa situação. A mãe dela passava por um momento de luto, de extremo sofrimento, né, pela perda da sua mãe. Não é? Estava naquele momento,
sofrendo, né? A saudade da mãe. O que ela faz naquele momento? Ela utiliza do reflexo do seu espírito, direciona-o ao Criador, se enche do reflexo do amor divino, e aí ela se preenche. O problema foi resolvido? Não foi resolvido, mas ele foi amenizado, não é? Então, por isso, nós entendemos que o momento de prece é um momento de comunicação com a providência divina e ele pode funcionar como um reflexo da luminosidade do Criador, não é? E nós temos esses dois tipos de prece, como nós falamos, né? Prece por si mesmo e prece do tipo intercessória. E quando a gente trata de tentativa de estudo, a prece intercessória ela é um pouquinho complicada. Por quê? Suponhamos que eu queira dividir vocês em dois grupos. Então eu pego a metade da direita e a metade da esquerda. Vocês serão os pacientes do estudo. Então eu terei um grupo de pessoas que metade vai fazer oração por um grupo e a outra metade vai ficar sem receber oração. E eu vou querer estudar isso. Então vocês são doentes, estão internados em um hospital, metade de vocês vai receber oração e a outra metade não vai receber oração. E eu vou avaliar o desfecho clínico, ou seja, como é que vocês estão melhorando. Mas quem é que me garante que aquele grupo de lá que não está recebendo prece do meu grupo, não está fazendo prece? E não está recebendo prece dos entes queridos, porque eles estão internados em um hospital. Então veja a dificuldade da gente medir isso. Eu não consigo ter um parâmetro fechado, eu não consigo ter isso dentro de uma bolha, dentro de uma gaiola. Então o que eles fizeram? Eles avaliaram os artigos em que havia preces realizadas por você mesmo, quando você entra em contato com o Criador e resolve melhorar o seu equilíbrio ou resolve pedir uma intercessão por uma cura ou por uma melhora clínica. Então, inicialmente, ele começa assim. Então, qual que era a pergunta inicial desse trabalho? A prece está relacionada com melhores desfechos clínicos de saúde no paciente? Então, a nossa tendência e a nossa hipótese, como espíritas, e a dele também está relacionada com a melhora clínica do paciente. Mas como é que eu faço para provar isso, né? Então, ele avaliou vários desses artigos, né? E dentro desses artigos, nós já explicamos, né, que foi a prece por si mesmo, não foi prece intercessória. Então, ele avaliou 328 pacientes que haviam feito revascularização miocárdica, ou seja, o paciente passou por um cateterismo, ele precisou revascularizar o miocárdio. Então, é um paciente cardiopata. E o que ele percebeu em relação aos pacientes que faziam prece? Os pacientes que rezavam mais, todos eles tinham menores complicações pós-operatórias. Aí o porquê ele não levanta, né? Então, assim, é só uma pergunta clínica. Também percebeu que durante um ano, depois dessa revascularização miocárdica, esses pacientes diminuíram o estresse e tinham menor quantidade de depressão. Então, vejam bem que a gente tem aspectos de terapêutica espírita complementar ou terapêutica complementar de prece sendo provada cientificamente como benéfica, né? E o que ele acabou percebendo também? Que preces dão melhores desfechos de saúde. Ainda bem, né? Porque é isso que nós acreditamos, é isso que nós queremos, e aí nós temos a ciência comprovando isso também, né? Apesar de que nós também sempre precisamos de mais estudos a serem feitos, né? Então, existe um outro estudo também que foi feito, também por essa mesma equipe do Giancarlo Lucchetti, em relação ao passe. Então, nós passamos para a segunda etapa, né? A primeira prece e a segunda passe. Então, esse artigo, o que ele fez? Ele separou placas de culturas de bactérias. Então, ele pegou plaquinhas de culturas de bactérias. Ele colocou as bactérias lá para crescer e separou em 3 grupos. Um grupo, passistas iam dar passe nessa cultura de bactéria. Então, receberia um passe essa cultura. O segundo grupo, você teria um grupo que faria só imposições de mãos, sem dar passe. Então, eles iriam só impor mão lá. Tá? E o terceiro grupo seria um grupo controle, a plaquinha de crescimento de bactéria iria crescer sozinha à vontade, livre, leve e solta, né? E aí, como é que a coisa funcionou?
em relação ao grupo de imposição de mãos, que é aquele verdinho ali, ó, então tinha grupos que tinha intenção de inibir, então assim, ó, ele impunha a mão, ele não tá dando passe, mas ele tem intenção de inibir o crescimento bacteriano. Então o que ele fala? Olha, eu não quer, fecha o olho e fica imaginando que ele não quer que aquela bactéria cresça. O segundo grupo era para crescer bactéria. Então ele fechava o olho, impunha as mãos e pensava, fazia um reflexo positivo para que aquela bactéria crescesse. E o terceiro grupo, sem intenção. Ele só esticava a mão lá e ficava. Tá? Então, esse estudo foi feito, a gente chama de duplo cego randomizado. O que é isso? Nem quem está fazendo sabe qual placa é qual placa, e nem quem está aplicando sabe também. Então, só um terceiro pesquisador é que vai analisar, e ele sabe quem está dando o passe, ele sabe quem está só impondo a mão, entendeu? Para que isso se fidelize melhor. Tá? E o que eles perceberam? Que o passe espírita foi superior à imposição de mãos e ao grupo controle. O grupo controle é aquele que foi deixado aleatoriamente. Então, o passe espírita fez crescer menos bactéria. E isso numa placa. Nós podemos extrapolar isso? Bom, em termos de ciência, não. Mas em termos de crença, em termos de fé, nós já fazemos isso antes mesmo desse trabalho ser feito, né? Então é isso. Então, em relação ao passe, a gente tem esse primeiro trabalho. E depois tem um outro grupo de estudos, que é o grupo da doutora Hélida Maria Carneiro, que também é espírita, é da AME Uberaba. E ela fez alguns estudos em relação ao passe, mas agora não mais com culturas de bactérias, agora com pacientes. Então, esse primeiro trabalho dela, ele foi feito em 2016 e o outro em 2017. Aquele da cultura de bactérias tinha sido feito em 2011. Então, o que ela percebeu? Né? Foram colocados grupos em um hospital, né, para avaliar o efeito do passe espírita na melhora clínica de pacientes. Então, um grupo com passe espírita, um grupo com imposição de mãos, e esse aí era só para impor mão mesmo, não tinha nem nada de inibir, crescer, nem nada. Né? Então, seria só um grupo de imposição de mãos, e um grupo controle. Esse grupo controle não receberia passe espírita. Tá? Então, o que ela percebeu? Então, foram avaliadas com algumas escalas. Então, existem escalas de avaliação de depressão, existem escalas de avaliação de dor, existem escalas de avaliação de tensão muscular. Então, essas escalas elas foram aplicadas, são escalas validadas que são utilizadas em trabalhos científicos. Então, o que eles perceberam? Que depressão e ansiedade, tensão muscular, eles tiveram melhora. Não é? Então, os pacientes tinham uma menor ansiedade, uma menor depressão, uma menor tensão muscular e aumentava a percepção de bem-estar daqueles que tinham recebido o passe espírita. Então, a gente já tem aí, extrapolando do meio de cultura de bactérias para pacientes. Só que ela foi um pouco mais a fundo e nesse ano ela acabou publicando um artigo, esse artigo é desse ano, né, para pacientes com doenças cardiovasculares. Então, na mesma faculdade, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, do Hospital das Clínicas, ela fez a mesma coisa. Então, um grupo com passe espírita, um grupo com simulação de passe e um grupo sem intervenção. Então, veja bem que aquele grupo que recebeu o passe simulado, ele não sabia que não estava recebendo um passe espírita. Ele acreditava que também estava recebendo um passe espírita. Então, veja bem que a gente também tem um efeito do paciente aí. Não só o efeito daquele que estava aplicando o passe. Não é? A gente também tem o efeito daquele que está recebendo. Porque se ele acredita que está recebendo, a gente já começa a entrar num efeito que é muito criticado, mas eu acho que ele deveria ser ovacionado por nós, que é o chamado efeito placebo. Não é? Principalmente quando ele é utilizado para melhora clínica e para a cura do paciente. Não é? Ele não deveria ser utilizado apenas como critério de exclusão, mas assim como critério de nós tentarmos entender como é que o efeito placebo funciona e por que é que o efeito placebo funciona. Não é? Então aí, foram avaliados 72 pacientes, né, como eu havia dito, com problemas cardiovasculares. Esses pacientes tiveram os mesmos parâmetros avaliados, depressão, ansiedade, dor e tensão muscular. E o que se percebeu? Que você tinha redução de ansiedade, depressão e tensão muscular nos pacientes do passe espírita, e tinha aumento da percepção de bem-estar também no passe espírita, e aí a gente tem um parâmetro que é um parâmetro de saturação de oxigênio, a quantidade de troca de oxigênio que cada um de nós está fazendo.
Então, se coloca um aparelho para medir, chamado oxímetro, para saber como é que está a nossa troca de oxigênio com o meio. Percebeu-se que os pacientes que receberam o passe espírita tiveram uma melhor saturação de oxigênio em ar ambiente, sem precisar de utilizar máscara de oxigênio ou algo que o valha. E o que a gente percebeu? Que está em verdinho ali, ó. Tensão muscular e aumento da percepção de bem-estar também foi avaliado nos pacientes que tinham simulação. Ou seja, esses pacientes acreditaram que receberam um passe espírita e se sentiram melhor e diminuíram a sua tensão muscular. Então, veja bem, apenas a imposição das mãos, apenas por acreditar que alguém estava fazendo algo benéfico por eles, deixou-os mais relaxados, mais tranquilos, com menos tensão muscular e aumentou o bem-estar. Será que isso aí leva à saúde? Com certeza leva, né? Então, o próximo passo que foi avaliado foi o passo da caridade. Então, vários artigos foram avaliados e aqui tem artigo demais, né, que foi avaliado em relação à caridade. O que se percebeu? Que voluntários, pessoas que praticam caridade, normalmente vivem mais. Tem objetivo na vida, né? Maior bem-estar e percepção da saúde. Então, pacientes que foram acompanhados, pessoas, voluntários, que foram acompanhados durante 47 anos. Então pensa, se eu vou começar um estudo que vai durar 47 anos, eu tenho que deixar um filho preparado para continuar esse estudo ou uma equipe de estudo para continuar. Porque muito provavelmente, talvez eu não esteja muito bem para analisar os dados daqui a 47 anos. Mas veja bem que a gente tem isso avaliado. E esses pacientes têm melhor percepção de saúde. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá quando é que ela descansava. E ela virou e disse: meu filho, eu descanso no amor. Então, muitas vezes, esse altruísmo, essa vontade de auxílio que esses espíritos têm, faz com que eles percebam a sua saúde como muito melhor e tenham muito mais vontade de trabalho. Então fica aquela pergunta: será que nós mesmos nos curamos? Será que nós mesmos somos os autores da cura? Muito provavelmente sim, e quase certeza que sim. Porque quando nós acreditamos que médicos promovem cura, nós estamos enganados. E médicos que acreditam que curam outras pessoas estão redondamente enganados, né? Estava passando um videozinho aqui no intervalo, algumas pessoas viram, né? Do Dr. D.S. Andoli falando, né, que o papel do médico, muitas vezes, é direcionar. Então, muitas vezes o paciente chega, eu digo: olha, por essa porta aqui você acessa a saída, por aquela porta ali você acessa o banheiro, por essa aqui você desce para a garagem. Então, o médico dá uma orientação. Quem é que vai seguir essa orientação? É o paciente, né? Então, nós temos efeitos do médico como droga boa e como droga ruim também. Só que isso aí é um tema para outro dia, outra palestra, né, para a gente poder conversar, né? Então, o lema "fora da caridade não há salvação", ele não existe para nós espíritas, não é à toa. Então, em relação à questão de educação espiritual, então o que se avaliou? Pessoas que recebiam educação espiritual, que tendiam a ter um pensamento mais positivo, não é? Essas pessoas também tinham mais sobrevida. Pessoas positivas, otimistas, tendem a viver mais. Aí você pensa: nossa, mas eu não quero viver muito. Mas queira viver com qualidade. Então, acho que tudo depende do referencial. Do que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos nessa encarnação. Desde que ele seja bem aproveitado, aí eu quero viver muito e espero que vocês também queiram, né? Então, o efeito protetor em eventos cardiovasculares também, para esses pacientes, para essas pessoas que também tinham pensamentos positivos ou que tinham algum tipo de educação espiritual, ou que recebiam algum tipo de, vamos trazer para a doutrina, algum tipo de evangelização, né? Então, o que eles perceberam? Pessoas muito rancorosas, pessoas muito irritadas, pessoas muito estressadas, né, meu amigo Vitor Hugo? Nós estávamos falando sobre estresse aqui antes, né, de começar. Elas tendem a desenvolver mais doença aterosclerótica, doença arterial coronariana. Então, existe isso já estudado, em que um paciente com um nível de colesterol X e o outro paciente Y com o mesmo nível de colesterol, quando você coloca o cofator estresse, esse paciente,
ou esta pessoa que tem estresse potencializa a formação de placas de ateroma desse colesterol, que são aquelas placas que ficam lá nas nossas artérias e de repente elas resolvem descolar um trombo e dão muitas vezes um infarto agudo miocárdico, né? Dão uma embolia pulmonar, até mesmo um acidente vascular cerebral. Então, manter-se calmo, manter-se tranquilo, e aí nós voltamos lá para as outras terapias complementares, de yoga, de meditação, de concentração, vai fazer com que nós façamos prevenção de saúde. Não só com o uso de medicamentos, não só com exercícios físicos, não só com dieta, mas também com mantendo-nos calmos e tranquilos. Nós também vamos fazer uma prevenção desse tipo de adoecimento. Então, em relação à mente, eu gostaria agora de citar um pouco dentro da doutrina espírita o livro Mecanismos da Mediunidade, né? Especialmente no capítulo 4, em que André Luiz nos fala a respeito da matéria mental. Então, gostaria da atenção de vocês aqui um pouco para a gente tentar entender como é que funciona a questão do pensamento. Então, o primeiro conceito que nós precisamos ter é que pensamento é matéria. Todos concordam com isso? Então, tendo isto em vista e sabendo que o nosso pensamento ele plasma matéria, a nossa áurea muitas vezes ela é plasmada por várias coisas que nós pensamos no dia a dia e nós não conseguimos parar de pensar. Não adianta a gente querer parar de pensar porque nós não conseguimos parar de pensar, então nós estamos o tempo inteiro criando matéria. Então, essa matéria mental, ela gera corrente mental. O nosso pensamento ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem textura. Ele não é perceptível para a nossa visão material, mas ele é perceptível pela visão espiritual e psiquicamente nós também conseguimos perceber isso. Daí as questões de lei de atração e repulsão dos pensamentos. Então, nesse capítulo, o que André Luiz nos fala? Que nós temos átomos mentais. Assim como nós temos os átomos, né, que nós tão estudamos, né? Então, estes átomos mentais, eles também possuem um núcleo, possuem elétrons mentais, pósitrons, nêutrons, fótons, e estes átomos mentais, de acordo com o nosso pensamento, eles geram determinados comprimentos de onda. Porque nós estamos aí falando de eletromagnetismo. Nós estamos falando das equações de Maxwell que vão acabar conduzindo essa situação também. Então vejamos, o que ele nos diz? Quando nós, em situação ordinária, quando nós estamos pensando coisas do dia a dia, nós acabamos fazendo uma movimentação do átomo como um todo, núcleo e elétron. Então essa movimentação do átomo como um todo, ela gera ondas de comprimento de onda longo. Para que servem essas ondas de pensamento de comprimento de onda longo? Elas nos mantêm vivos, elas acabam auxiliando nos processos de aquecimento do nosso corpo. Então é um tipo de onda de sobrevivência. Quando nós, isso de espíritos da nossa evolução, né? Inferiores, digamos por assim dizer. Quando nós entramos em momentos de reflexão profunda, ou seja, quando nós entramos em momentos de oração, ou de reflexão, de meditação profunda, os elétrons desses átomos começam a se movimentar. Estes elétrons geram ondas do tipo média. Então eu tenho ondas longas para sobrevivência e ondas do tipo média sendo formada nos momentos de oração. É quase o máximo que nós conseguimos chegar. Nós temos ideia, espíritos superiores geram ondas o tempo inteiro ultra curtas, de alta penetrância. Então, quando um espírito superior chega próximo de você e ele faz uma oração ou um pensamento positivo para que você se cure, ele gera ondas curtas, de alta frequência e de alta penetrabilidade. Por isso a oração de um espírito superior
pode nos curar, mas a nossa também pode. E quando é que nós chegamos a produzir uma onda curta? Porque nós podemos chegar a produzir uma onda curta. Nós produzimos uma onda curta quando nós temos um sofrimento muito profundo. Então esse é um primeiro passo. Então quando nós passamos para a perda de um ente querido, muito querido. Então aquele momento de sofrimento muito profundo faz com que nós geremos ondas de pensamento curta, que está longe da outra curta do espírito superior. E qual outro momento? Quando nós fazemos algum tipo de súplica. Quando uma mãe tem um filho internado em estado gravíssimo numa UTI, se ajoelha a Deus em súplica, ela gera ondas de pensamento curto que podem, inclusive, ajudar na cura desse filho. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós podemos fazer terapia complementar, em favor próprio ou em favor do outro. Né? Então, nós temos dois tipos de efeito. Um deles é o efeito placebo, que é o efeito positivo, mas sem a utilização de uma medicação, uma cirurgia, um determinado procedimento, e um efeito nocebo, que é o efeito nocivo, sem que eu tenha feito nenhum tipo de procedimento ou sem que eu tenha dado algum tipo de medicamento. Então, nós temos publicado no New England Journal of Medicine, em 2002, o Dr. Mosley Baylor, ele é um cirurgião ortopédico. E ele fazia diversos tipos de cirurgias ortopédicas em seus pacientes. E ele operava muito joelho. E o que ele fez determinada vez? Ele pegou 3 grupos de pacientes. Em um grupo de pacientes, ele operou o joelho, fez uma técnica específica e fechou. No segundo grupo, ele fez uma segunda técnica específica de cirurgia de joelho e fechou. No terceiro grupo, o que ele fez? Abriu, jogou soro e fechou. Ele não operou o joelho desses pacientes. Né? Antiético, a gente sabe, né? Mas ele não operou. E o que ele avaliou depois disso? Que os 3 grupos tiveram recuperação muito similar. O que nós estamos querendo dizer? Não é qualquer tipo de cirurgia de joelho, não são todos os tipos de problema, mas esse tipo específico de cirurgia de joelho que ele fez, todos os 3 grupos recuperaram. Saiu na mídia, mostraram, filmaram os pacientes que tinham ele tinha só aberto e fechado o joelho desse paciente. Os pacientes jogando basquete, e antes eles andavam de muleta. E qual que foi a conclusão do Dr. Mosley Baylor? Antes ele acreditava nisso aqui, ó. Todo bom cirurgião sabe que não há efeito placebo em cirurgia. Cirurgia não há efeito placebo. Ou eu abro, opero e o paciente melhora, ou eu não opero e ele não melhora. Ou se eu abrir e fechar, ele vai continuar ruim. Era isso que ele acreditava. E o que ele percebeu? Ele falou, olha, eu não fiz benefício nenhum para esses pacientes. Eles se curaram sozinhos. Nós estamos dando um exemplo aqui muito forte, muito intenso. Né? Esse exemplo está citado no livro Biologia da Crença, do autor Bruce Lipton. Né? Um livro muito utilizado por muitos de nós aqui. Mas o que a gente percebe? Que nós não sabemos o potencial que nós temos de nos curar. Nós não fazemos ideia do potencial que nós temos de nos curar. E muitas vezes, quando nós temos contato com um médico, com um psicólogo, com um enfermeiro, com um fisioterapeuta, com alguém da área de saúde que muitas vezes nos tratou bem, que muitas vezes nos acolheu, muitas vezes olhou nos nossos olhos, escutou o que nós tínhamos de reclamação, muitas vezes nós já saímos melhor da consulta. Sem a receita, nós já saímos melhores. E muitas vezes, nós podemos ter um efeito contrário, que é o efeito nocebo. Essa frase que eu coloquei é um exemplo típico de efeito nocebo, que eu já pratiquei, já me arrependi de ter feito isso. É virar para um paciente e falar, você tem 6 meses de vida. Quem sou eu para condenar alguém a 6 meses de vida? Quem somos nós para condenar alguém a 6 meses de vida? Então, nesse mesmo livro, A Biologia da Crença, o Dr. Bruce Lipton ele faz uma citação de um caso de um paciente que havia sido diagnosticado com câncer esofágico, que é um câncer muito agressivo e de mortalidade muito alta, e à época não existia nenhum tratamento que fizesse com que esse paciente fosse se curar. 100% de chance de morte, 100% de chance.
Esse paciente sobreviveu 2 semanas e faleceu. Quando foram fazer a autópsia desse paciente, a necrópsia desse paciente, o que perceberam? Muito pouca quantidade de célula cancerígena no esôfago, uma metástase ou outra no fígado. Esse paciente recebeu esse diagnóstico, acreditou nesse diagnóstico, sofreu com esse diagnóstico e morreu em 2 semanas. Ele pode ter morrido por uma parada cardíaca? Pode ter sido uma outra causa. Mas o que nós estamos querendo mostrar aqui? É que muitas vezes, dizer isso para um paciente, mesmo que a gente esteja baseado em evidências, mesmo que 0% dos pacientes com aquela doença, naquele estágio que aquela pessoa está, tenham sobrevivido mais de 6 meses. E se esse paciente aqui for o caso número 1, que vai sobreviver 5 anos a essa patologia? Quem sou eu para dizer que ele não vai sobreviver? Ok? Então vamos lá, já estamos encerrando, porque nós temos um recadinho para dar também, né? Então existem algumas revisões de literatura também, né? Essa aqui é em relação a cuidados paliativos, né? Então o que avaliaram? Pegaram muitos artigos, pacientes com dor crônica em cuidados paliativos, avaliaram as estratégias de enfrentamento desses pacientes em relação a esse momento, né? E o que nós percebemos aqui nesse trabalho, né? Então, pacientes que tinham níveis mais altos de religiosidade tinham maior senso de controle da dor. Então, isso é importante. Paciente mais religioso, paciente mais otimista, paciente que acredita mais na cura, vai sentir menos dor? Muito provavelmente não. Mas ele tem um maior senso de controle da dor. E isso já foi estudado com crianças com leucemia. E as intervenções espirituais para o controle da dor, né, que seriam vontade de escutar, atenção e aceitação. Então, como é que eu posso ajudar um paciente em que ele já está na dose máxima de analgésico para aquele tipo de dor e não melhora? Qual que é a estratégia que eu posso utilizar com esse paciente para melhorar a dor dele? Vontade de escutar, atenção e aceitação. Então, se você tem algum parente, algum conhecido, que está em estágio, não vamos usar a palavra terminal não, porque essa palavra é ruim, que esteja em cuidados paliativos, cuidados de controle da dor e melhora da sobrevida clínica. Você tem um parente assim. Você sabe que a analgesia dele está otimizada, está no máximo. O que você pode fazer por ele? Você pode se disponibilizar, você pode escutá-lo e você pode dar atenção para ele. Então, isso é o nosso papel. Okay? Então, existe uma frase de uma médica geriatra que mais trabalha com cuidados paliativos no Brasil, que é a doutora Ana Cláudia, que ela disse que quando uma dor de uma doença encontra um ser humano, ela produz uma sinfonia única. Ninguém sofre igual. Ninguém tem o mesmo senso de percepção de dor. Então, a sinfonia de sofrimento de cada um é única. Então, nós precisamos valorizar o sofrimento único de cada um, para que nós possamos, no máximo, conseguir amenizar essa dor. Se nós conseguirmos fazer isso, nosso papel já foi cumprido. Então, essa imagem eu coloquei só para a gente ver uma relação bonita, né? Será que essa senhorinha, ela se preparou para essa consulta? Será que há quantos dias será que ela está esperando esse momento desse contato? Muito provavelmente vão ser 15, 20 minutos de contato com essa profissional. Eu não sei se ela é uma médica, uma enfermeira, uma fisioterapeuta, mas eu sei que tem carinho nessa foto, não tem? Essa senhora, ela colocou talvez a blusa mais bonita que ela tivesse, penteou o cabelo, prendeu. Ela se preparou para aquele momento. Será que nós estamos nos preparando para receber ela desse jeito que ela veio? Então é algo que a gente precisa também repensar, não é? Então, se a gente puder, no mínimo, dar a mão para o paciente, para o parente, para o doente, eu acho que o nosso papel já vai ter sido cumprido como espíritas e como pessoas que querem fazer algo melhor dessa encarnação. Muito obrigado.